Olá, irmãos, paz do Senhor. Vamos começar a nossa live, né? Trazendo aqui uma explicação para os irmãos. A gente está fazendo a live hoje porque não foi possível a gente estar fazendo o culto em Suíno, visto que alguns irmãos tiveram contato com pessoas, né, que estavam infectados e achamos por bem não estar realizando o culto. Alguns dos irmãos foram fazer o teste do Covid, ainda não tem o resultado e recomenda-se que a pessoa não se reúna antes que saia o resultado. Então, por isso, nós estamos fazendo aqui a nossa live hoje. Eu quero convidar você para estar participando, orando, né, para que o Senhor venha nos abençoar, que Deus possa afastar, né, esse mal que está sobre a terra aí e que a gente possa, muito em breve, estar novamente na igreja, unidos, reunidos, para adorarmos o nome do Senhor. Amém? Quero convidar você para estar fazendo uma oração neste momento, né? E depois vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje, né, como a gente está num tempo de Natal, a gente vai falar algo sobre Jesus, que é o principal do Natal, né? Então vamos orar. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Senhor, agradecer a ti, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, neste momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe aqueles que estão assistindo, Senhor, esta live, que estão participando, que o Senhor estenda as tuas boas mãos, Pai, venha curar, Senhor, venha salvar, venha libertar, ó Deus, e que neste momento, Senhor, cubra, Senhor, com o teu sangue, Senhor, a tua igreja, o teu povo, para que não venhamos, Pai, sofrer os danos, Pai, dessas enfermidades. Pois nós cremos no teu nome, cremos no teu livramento, sabemos, Pai, que tu és o dono de tudo, Pai, e todo o poder está em tuas mãos. Senhor, assim nós oramos e já agradecemos pelos livramentos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 16, o versículo 13. Eu quero só ter aqui uma introdução para aquilo que nós vamos falar hoje, sobre o Jesus, quem é Jesus, né? Mateus capítulo 16, o versículo 13, nós vamos ler. Está dizendo assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou ao seu discípulo, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, antes de entrarmos para a mensagem, eu queria fazer esse comentário aqui, porque Jesus pergunta aos profetas, aliás, aos seus discípulos que estavam com ele, né, ali na região de Cesareia de Filipos, onde Jesus reúne eles e pergunta: o que o povo está dizendo? O que estão dizendo de mim? Quem eu sou? E eles dizem: olha, uns dizem que é João Batista que reencarnou, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Mas aí Jesus teve uma noção do que as pessoas achavam dele, o que as nações à volta achavam dele, através do que os discípulos disseram. Mas Jesus volta para eles e diz: E vós? Quem achais? Quem dizeis que eu sou? E eu me parei nesse texto aqui, porque de repente tem alguém que no nosso meio, talvez eu vou dizer aqui, é um pouco até contraditório para alguns, mas nós
às vezes nós espiritualizamos muito as coisas e deixamos de revelar quem é o nosso Cristo. Porque o que acontece? Nós, por algum tempo, eu não quero interferir na fé de ninguém, mas eu quero trazer um esclarecimento, isso é o que eu penso, que ao longo do tempo, né, alguns anos que eu estou no Evangelho, eu sinto muito isso, porque às vezes as pessoas, muitos até numa autossuficiência, achando que ele já é o maduro o suficiente, que conhece o suficiente, começa a se, como que eu poderia dizer, ter uma própria opinião daquilo que é Cristo. Então muitos, não pode colocar uma árvore de Natal, não pode colocar uma luz de Natal, não pode festejar o Natal, não pode fazer nada do Natal. E aí, quando Jesus pergunta para os discípulos, ele fala assim, quem que as pessoas acham que eu sou? E o interessante é que muitas pessoas à nossa volta, eles estão festejando. Mas estão festejando como as pessoas achavam que Jesus era aqui. Uns achavam que era João Batista, outros achavam que eram os profetas, e outros não sabiam direito quem era Jesus. E Jesus então volta para eles e diz, e vocês, quem acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E é nisso que eu me apeguei, porque às vezes nós estamos criticando, nós estamos com uma fé, uma falsa crença, uma falsa santidade, que nada pode, nós não podemos fazer nada que lembre o nascimento de Cristo. Nós não podemos fazer nada que traga a memória de Cristo, porque é idolatria, é mundanismo, são tantas coisas que as pessoas veem para que nós não façamos isso. Uma festa, uma reunião, nada. E aí, os de fora estão festejando de uma maneira errada, eles estão proclamando algo. E Jesus quer saber o que nós fazemos. Então, quando nós, os crentes, os que acreditam em Cristo, eu não estou dizendo aqui que foi no dia 25 de janeiro, de dezembro, eu não sei qual é a data, mas nós temos que partir de um princípio, que nós temos as convenções, seja, são reuniões onde homens de Deus, eles concordam com aquilo que vai ser a nossa regra de fé. E com isso se estabelece uma ética. Então, as convenções, ela traz uma ética, e a ética faz com que nós sigamos isso. E aí, eu parto do princípio que, se há uma ordem, uma convenção, uma ética estabelecida, e isso não me interfere na minha salvação, então, eu tenho Cristo, e não importa se o Cristo nasceu dia 25 ou 23, mas é um princípio de obediência. E quando eu quero desobedecer, quando eu quero tomar a minha própria opinião e criticar e contra todas essas coisas, eu me torno uma pessoa rebelde, uma pessoa desobediente a ordens. E aí nós vemos, quando a Bíblia diz que se nós não amarmos os nossos irmãos que nós vemos, nós vamos amar a Deus, a Cristo que nós não vemos. Então, se nós vivemos uma vida material e se nós não obedecemos, se nós não aceitamos aquilo que é imposto por pessoas superiores e capacitadas a nós, nós vamos aceitar as ordens de Deus que nós não vemos? Então, eu quero dizer que quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando nós colocamos um símbolo, algo para lembrar o nascimento de Jesus, nós estamos dizendo que nós acreditamos que Jesus nasceu. Muito, se fala da morte de Cristo, mas para que Cristo morresse, ele nasceu. E aí nós vamos olhar na Bíblia que
tudo já estava profetizado para que Jesus nascesse. Então, quando nós comemoramos, de uma certa forma, quando nós proclamamos o nascimento de Cristo, nós estamos dizendo que nós acreditamos nas profecias, que nós acreditamos na palavra de Deus, que viria o Filho de Deus e que a gente estava esperando. E não importa se é no Natal, dia 25, dia 26, não importa a data, o importante é o que Jesus é para nós. Ele é o Filho de Deus, o prometido, aquele que havia de vir e veio. Então quando nós proclamamos, e de alguma forma nós temos que proclamar isso, então vamos deixar essa espiritualidade, essa falsa espiritualidade, essa falsa santidade nos levar a nós omitirmos que nós reconhecemos que o Filho de Deus nasceu. Então, nós vamos sim partir do princípio que nós temos que proclamar a nossa fé. Nós temos que deixar, muitas vezes nós omitimos e as pessoas então vão e fazem as coisas erradamente. Esse é só um pensamento. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre a profecia de Jesus. Eu quero falar sobre o livro de Isaías, capítulo de número 9, e o versículo 6 e 7, que eu acho que quando nós falamos de Jesus, esse é um dos principais textos, que a gente lembra, que diz assim, o versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, ou sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o principal que nós temos que pensar nesse Jesus, esse Jesus que já havia sido profetizado, esse Jesus que desde o começo nós vemos que Deus já tinha estabelecido, a sua vinda. Nós sabemos que Deus, desde o começo, Deus lá no Éden, quando Adão e Eva peca, Deus chega diante deles, e faz aquela declaração para a serpente, dizendo: olha, nascerá um, da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a sua cabeça. Então Jesus teria que vir, já é uma promessa e nós esperamos. Então eu quero meditar aqui com vocês, sobre esses nomes que já havia sido profetizado sobre Jesus. E na época, hoje não muito, mas naquela época e até um tempo atrás, eu me lembro que quando eu chegava num lugar e as pessoas perguntavam de quem eu era filho, já contava a história. O nome contava a história. Então, o nome era importante. E quando é baseado nesse nome, na importância do nome, é que Isaías profetizou quem era Jesus, como que ele ia ser. Então, o nome já trazia algo, era um título que trazia algo que a pessoa foi ou que seria, Então eu vejo aqui, nesse versículo, vamos só meditar aqui nesse versículo de número 6, para nós entendermos e conhecermos Jesus, para como Jesus perguntou aos seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Eles se calaram, mas aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós precisamos saber que Deus é esse, nós precisamos saber que Jesus é esse. E eu vejo aqui então o primeiro nome que diz aqui, o versículo 6, o seu nome será Maravilhoso. E aí eu fui buscar na Bíblia algo sobre maravilhoso. E lá em Juízes, capítulo 13, o versículo 18, diz assim: respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse:
por que perguntas assim pelo meu nome? Meu nome, que é maravilhoso. Essa passagem é quando o anjo do Senhor anunciou a Manoá, que é o pai de Sansão, que ele haveria de ter um filho, que o seu filho ia ser um nazireu, ele ia ser um homem de Deus. E o Manoá, ele se assusta. Primeiro ele fala com a sua mãe, com a mãe de Sansão. Ela diz, olha, eu teve aqui um homem e disse que eu haveria de conceber um filho. E ele disse, olha, mas como esse homem? Mas depois o anjo veio e apareceu para o próprio Manoá. E ele disse, olha, faz assim, espera o tempo, porque ela vai ficar grávida e vai nascer o menino. E Manoá disse assim, não, mas espera, não vai. Espera que eu vou fazer um holocausto, eu vou preparar algo. E foi interessante que quando ele preparou o holocausto, que ele acendeu, a Bíblia diz que no fogo, na fumaça do holocausto, o anjo subiu e desapareceu. Mas antes, ele disse assim, eu preciso saber quem é, qual é o teu nome? E ele disse, por que quer saber o meu nome? Meu nome é maravilhoso. E maravilhoso, a expressão maravilhoso é aquilo que é além da nossa imaginação. É algo além daquilo que nós pensamos. É maravilhoso. E esse é o nosso Jesus. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é além da nossa imaginação. Jesus, ele não é simplesmente um menino que nasce de uma forma normal. Nós vamos ver mais para frente como foi o nascimento de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, esse Jesus maravilhoso, esse Deus, a cada vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, quando a Bíblia fala de anjo com letra maiúscula, ela está dizendo do próprio Jesus. Ou seja, o que nós dizemos de teofania de Deus, quando Deus se apresenta como anjo. Então era o próprio Deus, ou seja, o próprio Cristo em Deus, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade, ele próprio vem e anuncia que Manoá seria pai de Sansão. E quando ele pergunta, ele diz, por que você pergunta? Eu sou maravilhoso. Eu sou o Deus maravilhoso. Eu sou o Jesus maravilhoso. Então, Jesus não é simplesmente um menino que nasce. Quando Jesus nasceu, algo grande aconteceu. Maravilhas aconteceram no nascimento de Cristo. Na história, você vai ter até o mais ateu da vida, ele vai, quando ele for contar a história, ele vai dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse Jesus maravilhoso, ele dividiu a história em duas partes, o antes e o depois. E isso é maravilhoso. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que Jesus, quando Maria estava grávida, o acontecimento de Maria, a gravidez de Maria, eu quero falar depois, mas quando eles vão a Belém para um censo, a cidade não tinha hospedagem, então eles foram para um estábulo. E ali Jesus nasceu, porque ele precisava ser diferente. Mas algo tão grande aconteceu que quando os pastores estavam lá no campo, eles viram uma estrela. E seguindo essa estrela, eles encontraram o menino. Então ali estava, quando aqueles pastores estavam ali, algo aconteceu. A Bíblia diz que um anjo apareceu para eles, diz, em Belém nasceu o rei. E eles então foram. Eu vejo aqui que os céus, no nascimento de Cristo, o céu se moveu. O anjo veio até a terra
para anunciar a sua vida, seu nascimento. No céu, uma estrela brilhou para indicar aonde ele estava. E isso é maravilhoso. Isso é o Jesus maravilhoso. E quando nós temos esse Jesus maravilhoso, ele move no céu e ele move na terra. Ele faz com que a estrela brilhe para dizer aonde ele está. Mas Deus envia anjos para dizer que ele está entre nós. E ele é maravilhoso. Quando aqueles homens, astrólogos, estudantes, estudiosos, eles sabiam, conheciam os astros, as estrelas, e eles estudando, de repente, eles viram uma estrela que brilhava e seguia em uma direção. E eles entenderam, pelos seus estudos, que algo acontecia, e eles sabiam da história, sabia que por aqueles dias aconteceria algo maravilhoso. E eles seguiram a estrela. Mas eles esperavam que vinha um rei. Eles esperavam que o nascimento de Cristo era o nascimento do rei dos judeus. Então eles se interessaram e vamos conhecer esse rei que nasceu. E seguiram a estrela. E não foi só por um dia. Porque se nós olharmos para a Bíblia, os pastores encontraram Jesus na manjedoura. Mas os reis magos, quando os encontraram Jesus, diz que ele estava na casa. Ele já era um menino maior. Então, eles levaram as suas ofertas, o que se daria a um rei. Eles levaram ouro, levaram incenso e levaram mirra. Ou seja, eles ali levaram um símbolo profético de que Jesus seria o rei, seria profeta, e que Jesus morreria e a mirra seria para ungir o seu corpo. E isso é maravilhoso. Às vezes nós pensamos, e eu vou contar aqui uma ilustração bem rápida, porque às vezes nós queremos e nós não conseguimos entender os propósitos de Deus na nossa vida. Esquecemos que esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, ele ainda está entre nós e ele cuida de nós. E que os propósitos dele na nossa vida independem daquilo que nós queremos. Bem rapidinho. Conta-se que havia 3 pequenas árvores no alto de uma montanha, e elas conversando entre si, se é que podemos dizer assim, uma disse assim: o que você quer ser quando você crescer? E a outra disse assim: olha, eu quero ser um baú, uma caixa onde se guardam muitos tesouros, aonde se guarda coisas preciosas. E você? A outra disse: eu quero ser uma embarcação, eu quero ser um barco onde possa navegar pelos mares e levar os reis, os grandes da terra. E disse para a outra: e você? Eu queria ser um móvel, um trono, onde pudesse ficar num lugar alto e o rei encostasse a cabeça, e acima da cabeça, e acima do encosto da sua cadeira estivesse uma placa para que todo mundo visse a minha importância e colocasse ali: aqui se assenta o rei dos reis. E os tempos se passaram, e essas árvores se cresceram, e os lenhadores cortaram as árvores, e uma delas foi para um lugar onde a pessoa fez uma manjedoura. Manjedoura é uma expressão mais clara. A gente diz de coxo, aonde coloca o alimento para os animais. E esse coxo, ele foi para uma estribaria, ou seja, para um estábulo. E foi nesse coxo aonde Maria depositou o maior tesouro da humanidade,
Jesus. A outra árvore ficou por um tempo ali, o seu tronco talvez engrossou um pouco mais, e essa árvore ela foi cortada, e alguém fez um pequeno barco. E um dia, esse barco estava em um lugar, no mar da Galileia. E Jesus chega para o seu pescador, para o dono daquele barco, e diz: me empresta o teu barco, eu preciso desse barco. E Jesus navegou nesse barco. E ele ordenou a Pedro que lançasse a rede. E houve a maior pesca, porque ali estava o Rei dos Reis, o Deus maravilhoso. E a terceira árvore, que queria ser um trono, queria ser um lugar onde de expressão, onde o rei se assentasse, e por cima do seu encosto estava escrito que ali se assentava o Rei dos Reis. Um dia alguém pega essa madeira, corta e diz: eu vou precisar dessa madeira. E leva essa madeira para Jerusalém, e ali é colocado um homem com seus braços estendidos, apoiado nessa madeira. Mas vem o rei, o chefe, né, daquela operação, e diz: para que todos saibam quem é este homem, eu vou escrever. E escreveu em três idiomas, em grego, aramaico e no latim. E pregou na parte superior da cruz, dizendo: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E aí se cumpriu aquilo que muitas vezes eu falo, o propósito para qual nós queremos. Às vezes nós não entendemos, mas o Senhor já tem algo para nós. Aquela madeira que queria ser um baú onde guardasse os tesouros, Maria depositou o maior tesouro da nossa vida, que foi o menino Jesus, aquele que nasceu no Natal, o Deus maravilhoso. Aquela que queria ser um barco onde os reis navegavam, Jesus navegou e operou grande milagre naquela pesca maravilhosa, porque ele é maravilhoso. E aquela que queria ser um trono, aonde o rei se assentasse, acima do seu encosto uma placa dizendo que ali se assentava o rei. Não se assentou o rei, mas ele foi pregado na cruz. E sobre a sua cabeça foi escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor, Rei dos Judeus. E se cumpriu aquilo para qual Deus tinha criado. Então, nessa noite, vamos adorar esse Deus maravilhoso, este Jesus que a Bíblia diz que ele é maravilhoso. E ele está acima de toda a nossa compreensão. Se nós fôssemos medir quem é Deus, quem é Jesus e o que nós sabemos de Jesus, certamente nós nos calaríamos. Mas quando nós falamos, por isso nós temos que falar, para falar de Jesus, para conhecer Jesus, somente igual Pedro. Porque quando Pedro disse para Jesus que Jesus era o Filho do Deus vivo, o próprio Jesus respondeu, olha o versículo 27. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então, só pelo Espírito de Deus é que é revelado a nós quem realmente é Jesus. Só quem tem o Espírito de Deus sabe quão maravilhoso é Jesus. Qual obra maravilhosa Jesus fez na nossa vida. E por isso, nós temos o privilégio, e nós temos quase que por obrigação, de no Natal, visto que é uma data, como eu disse, colocada por convenções, por ética, e nós obedecermos. Quem não comemora o Natal? Quem não fica de folga no Natal? Quem não viaja no Natal? Quem não planeja para o Natal? Por que não proclamarmos a vinda do nosso Salvador? Mas pelo Espírito de Deus, nós sabemos que ele é maravilhoso. Aleluia. Olha o segundo nome. O segundo nome que Conselheiro.
O que é ser conselheiro? João capítulo 14, versículo 26. Jesus conversando com seus discípulos, ele disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, o Consolador é aquele que ensina. Consolador é aquele que consola. E muitas vezes nós não entendemos realmente o conceito desta palavra conselheiro. O conselheiro é aquele que, no momento em que nós encontramos em indecisões da nossa vida, no momento em que nós encontramos, como um dito popular, um beco sem saída, quando as coisas estão fechadas, quando a cabeça está vazia, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos assimilar nada na nossa vida. Então, nós temos o Consolador, o Espírito Santo, assim como ele próprio disse: eu vos enviarei o Consolador, que o meu Pai enviará, e ele vos fará, ele vos ensinará aquilo que vocês devem fazer. Então, quando nós olhamos para esta palavra que ele é conselheiro, nós devemos nos alegrarmos, porque nós temos um amigo ao nosso lado. O conselheiro, jamais uma pessoa que é um bom conselheiro, ele vai te aconselhar por mal. Ele vai indicar coisas má para você, o bom conselheiro. E ele é o bom consolador, o Espírito de Deus. Então, quando Jesus ele vem à Terra, a Bíblia diz que ele traz esses atributos de Deus, são coisas de Deus. Nós vamos aqui que ele diz assim, ó, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Quando nós vemos Pedro dizendo que ele era o Filho de Deus, do Deus vivo, o próprio Cristo respondeu: não foi a carne, não foi o sangue, mas o Espírito, o Pai, foi quem te revelou. Então nós precisamos, desses momentos, entendermos que isso são atributos de Deus que vieram com Cristo para que nós pudéssemos gozar dessa bênção. E aí eu te pergunto, nós não devemos comemorar, não devemos anunciar, nós não devemos dizer que nós estamos numa semana natalina, onde o Cristo veio. Nós não devemos proclamar isso ao mundo, que nós temos um consolador, que nós temos um amigo, que nós temos um conselheiro, aquele que nos momentos de tristeza, ele nos acolhe nos seus braços, aquele que no momento de alegria ele está conosco, não importa a situação. Ele disse lá em Mateus: eu estarei convosco todo o tempo, até a consumação do século. Não importa a circunstância, ele não vai te abandonar, e ele não vai te dar conselho mau. Ele diz aqui que o Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que ele nos ensinou. Então vamos nos apegar a esse Cristo, esse conselheiro, ao qual a Bíblia diz aqui no livro de Isaías. Ele era o Deus forte. O que é o Deus forte? O salmista, no Salmo 89, o versículo 8, ele vai dizendo assim: o Senhor, Deus dos exércitos, a quem é poderoso como tu és, Senhor, a tua fidelidade ao teu redor, com a tua fidelidade ao teu redor. Se você for ler este salmo, esse salmo, todo salmo, ele fala da grandeza de Deus. Esse salmo foi escrito por Etan, e ele fala, ele esboça toda a sua fidelidade, e seu amor e a sua segurança nesse Deus todo-poderoso.
Essa palavra Deus forte, se nós formos traduzir, significa o El Shaddai, o Deus poderoso. Aquele Deus que falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, o versículo 1. Olha o que ele diz. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus forte. E o salmista, ele com propriedade, ele escreveu sobre o poder de Deus e a sua fidelidade. Porque não adianta ser poderoso e não ser fiel. Não adianta nós termos algo que pode nos ajudar, e de repente não querer nos ajudar. Mas esse Deus forte, ele é poderoso e ele é fiel para nos ajudar. Quando Jesus veio para dar prova desse Deus poderoso. Ele veio trazer esse Deus poderoso até nós, para que nós pudéssemos ter ele ao nosso lado, para que ele pudesse estar conosco. Lá em Hebreus diz que Jesus é o resplendor e é a expressão do exato poder de Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver a expressão do exato poder de Deus. Ou seja, ele é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, diz Colossenses capítulo 1, versículo 15. Então, quando nós olharmos esse Jesus que nos nasceu, esse Jesus que no dia 25, estabelecido para que nós lembrássemos dele. Se você for olhar, irmãos, vai ter muita conversa que foi colocado num dia da Igreja Católica, que foi colocado isso, mas não interessa. Nós não devemos nos apegar em muita teologia, nós não devemos nos pegar em sábios, muitos sábios, muitas coisas. Nós temos que apegar no Espírito de Deus, a aprender diretamente do Senhor. E se a palavra do Senhor, se nós aprendermos que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, do exato ser do poder de Deus, que ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio ao mundo para que nós pudéssemos conhecer, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, para que nós pudéssemos conhecer. Lá em João, capítulo 1, o primeiro verso diz assim, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo era o próprio Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, a imagem, a noção, o pensamento de Jesus, nós não podemos ridicularizar Jesus a ponto de esquecer o seu nascimento. Não, nós devemos amar, nós devemos proclamar que nós temos um rei, que é o momento da igreja proclamar, é o momento da igreja se levantar e dizer que em meio à pandemia, que em meio a tantos ídolos que são criados, ainda há em nosso meio a expressão exata do ser de Deus e do seu poder. Ainda há entre nós o poder e a graça do Senhor através de Jesus, que se revelou a imagem exata do ser invisível que é Deus. Então nós não podemos, irmãos, abrir mão disso. Nós não podemos simplesmente achar que não pode isso, não pode aquilo, esquecer, omitir aquilo que nós poderíamos trazer como bênção, como fortaleza, como demonstração da nossa fé. Jesus, ele é real. E ele habitou entre nós. E para que ele fosse real, ele teve que nascer. Ou seja,
Deus, ele se encarnou no próprio Cristo, nasceu de Maria, para que o mundo tivesse essa imagem do Deus invisível no meio deles. E nós aprendemos isso. Então, se você tem esse Deus forte, esse Deus poderoso, aonde você está aí agora? Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Se eu fosse você, eu batia palmas. Se eu fosse você, eu cantava aleluias. Se eu fosse você, eu adorava esse Deus, porque ele é digno de glória, de honra, de louvor. Quando você colocar algo, não coloque simplesmente de teimosia, porque às vezes o mal está no coração do homem. Eu não sei, talvez se você tem uma imagem, não, eu não vou colocar, e tantas lendas que tem sobre o pinheiro, que nasceu numa cova e tantas coisas. Irmão, se você for fazer isso, você não anda de ônibus, você não come arroz, você não come feijão, porque você não sabe quem plantou, você não sabe aonde plantou, você não sabe. A única coisa que nós temos nós oramos e santificamos, e aquilo nós transformamos em bênção, consagramos ao Senhor. Então, por que nós não vamos consagrar, nós não vamos trazer para os nossos dias uma lembrança viva de que Deus realmente enviou o seu Filho, seja nessa época? Se você proclamar o Natal em janeiro, em dezembro, em fevereiro, não importa, o nosso Natal, ele é todo dia. Mas se você fazer uma árvore de Natal no dia em setembro, por exemplo, você vai ser realmente ridículo. Mas nessa época, vamos aproveitar e vamos proclamar o nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele é o Pai da eternidade, diz aqui o versículo. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E aí o salmista, no Salmo 90, o versículo 2 e o 4, ele diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia, como o dia de ontem, que se foi, e com a vigília da noite. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, esse salmo também era maravilhoso, aconselho os irmãos a lerem depois, porque o salmista enaltece, esse salmo aqui é um salmo escrito por Moisés, e ninguém melhor do que Moisés para conhecer o poder de Deus, para conhecer que ele realmente ele é infinitamente maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Moisés viveu experiências com Deus que queríamos nós poder viver hoje, o que Moisés viveu com Deus. Experiências mas pela fé, pelos olhos da fé, pelo conhecimento e crendo na palavra, nós podemos sim sentir o mesmo que Moisés sentiu quando, por exemplo, Deus fala com ele no meio de uma sarça ardente. É muito interessante, né? Às vezes eu começo a meditar e Deus me leva a alguns pensamentos. A sarça, irmãos, era uma árvore que não servia para nada. A sarça era uma árvore inútil, vamos dizer assim. Mas por que Deus se manifestou em uma sarça para falar uma coisa tão forte com Moisés? Porque é exatamente isso. Deus usa as coisas loucas. Deus usa as coisas inúteis. Deus usa os pequenos. Mas quando Deus se manifesta através do seu poder, há coisas maravilhosas. E através daquela visão, Deus fala com Moisés. Talvez se naquela época Deus se manifestasse em um cedro do Líbano, ou na acácia, que era a árvore da época, que era maior, as pessoas achavam que Deus estava manifestando porque era uma árvore grande, mas não, Deus escolheu aquilo que era imprestável, aquilo que aos olhos humanos jamais poderia Deus usar e falar do meio daquela sarça.
Eu quero dizer com isso, Deus manda dizer agora, que não importa quem você é. Não importa o que as pessoas dizem de você. Não importa se as pessoas passam e nem olham para você. Mas se Deus tiver algo na sua vida, no momento certo, Ele vai usar. Ele vai falar do meio da sarça. E era tão interessante porque, como a sarça não valia nada, Deus podia queimar, mas não. Deus usou, Deus falou do meio da sarça, mas ela não se consumiu, porque o poder está em Deus. Nós falamos, ainda que pequenos ou grandes, mas o poder é Deus. A sarça não se queimou, não foi destruída, porque o poder estava em Deus. Nós precisamos aprender essas coisas. E Moisés, em toda a sua experiência, ele diz que Deus é Deus de eternidade em eternidade. Nada passa. Eu tenho muito carinho quando eu falo de eternidade em eternidade. A gente, às vezes, nós pensamos que nós vamos entrar na eternidade. Nós já vivemos a eternidade. É de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus. E a Bíblia, ele ainda diz aqui que 1000 anos, aos olhos de Deus, é como o dia de ontem. Que simplesmente a vigília da noite separa. Então, ele é Deus. E Jesus sempre existiu em Deus. Isso que é importante, porque quando muitos nós discutimos, muitos nós olhamos, e nós vamos ver que Jesus nasceu, como se Jesus fosse um de nós, gerado em 9 meses e nascido. Não, Jesus já era, desde a fundação do mundo. Colossenses 1:17 diz assim, antes de todas as coisas, ele é. Jesus é antes de todas as coisas, ele foi criado desde a fundação do mundo. E a Bíblia ainda diz que tudo foi criado por ele e para ele são todas as coisas. Então, se nós começarmos a discutir, a nos desentendermos pelo nascimento de Jesus, nós vamos anular tudo isso. Jesus é mais do que isso. Jesus é mais do que uma árvore de Natal. Jesus é mais do que uma festa de Natal. Jesus é um ser eterno. E que todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Porque ele é coexistente com Deus. E a Bíblia diz aqui que Deus é de eternidade e eternidade. Aleluias. Glória a Deus. Como eu disse, João, aqui eu anotei aqui, João diz que ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o próprio Jesus, ele é o Pai da eternidade. Eu não sei se você consegue mensurar isso. E às vezes nós achamos, e é muito complicado. Eu até vi esses dias um pastor falando que às vezes os teólogos, principalmente os novos aí, tem pessoas que faz um curso e acha que conhece Deus. Existe formação, eu sou formado em divindade. Eu sou formado em tantas coisas. Irmãos, nós estamos falando de um Deus infinito, um Deus eterno que não se deixa conhecer por inteiro. Nós não conseguimos. Então, pare com isso. Pare, porque nós estamos falando de um Deus que é de geração em geração. Ou seja, de eternidade em eternidade ele é Deus. E nós não conhecemos Deus, a menos que ele se revele a nós através do seu Filho Jesus e pelo seu Espírito Santo. Então o que nós precisamos não é
um diploma de teólogo ou de doutor em divindade. Não. No que nós precisamos é da unção do Espírito Santo na nossa vida. E aí nós vamos quebrar muitos paradigmas. Nós vamos deixar de muitas picuinhas e nós vamos adorar um Deus que é de eternidade em eternidade, um Deus que é o Pai, como diz aqui, Pai da eternidade. Quando nós olhamos ainda esse versículo, esse capítulo que nós lemos aqui, o versículo 6, ele vai dizer que ele é o príncipe da paz. Colossenses 1:20 diz assim: havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele consolidou a paz. Ele reconciliou consigo mesmo e para o Pai todas as coisas, seja na terra, seja no céu. Ou seja, a morte de Cristo, ele organizou tudo aquilo que estava fora. A Bíblia diz que Jesus, ele conquistou na cruz esse direito. Ele conquistou por nós. A palavra shalom, quando nós olhamos a palavra shalom, que nós traduzimos por paz, ela tem um significado maior. Então, quando nós falamos aqui que Cristo, ele é o príncipe da paz, muitas vezes nós pensamos que é a paz, que nós vamos ter uma tranquilidade, que nós vamos viver bem. O Jesus, ele vai nos dar um carro bom, nós vamos ter paz em poder viajar, Jesus vai nos dar uma casa boa. Não. Quando diz aqui que ele é o príncipe da paz, a palavra no original, shalom, significava vida por completo, vida na íntegra, vida sem faltar nada. Por isso Jesus disse lá em João 10:10, quando ele diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância, vida por completa, vida por inteira. Quando ele aparece aos seus discípulos, ele diz assim: a paz seja convosco. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou. Uma paz, uma vida completa. Ou seja, ele é o príncipe da paz. E se nós olharmos por este lado, se eu e você, nós erguemos a nossa mão e nós aceitamos esse Jesus como príncipe da paz, como príncipe da vida e vida com abundância, as coisas podem acontecer à nossa volta, mas nós vamos acreditar que aquele que é dono da paz, ou seja, dono da vida, ele está conosco. Nós entregamos a nossa vida a ele. Então, o príncipe da paz significa que ele ordena a paz sobre as nossas vidas. Ou seja, ele ordena a vida para nós. E aí é esse Jesus que nasceu agora, no Natal. Como eu disse, vamos colocar aqui que ele nasceu nessa época. Ou seja, o mundo inteiro comemora. E por que nós vamos nos omitir disso? O que nós temos que fazer é saber que Jesus nós estamos comemorando. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E muitas pessoas se enganam, porque o Natal simboliza presente, simboliza viagens, simboliza bebida, comida. E isso, claro, eu não sou hipócrita de dizer que isso não é bom e que a gente não faz, mas é tudo a graça de Deus que nos dá isso. Um outro nome que é bem conhecido de Jesus, né, ou para Jesus, nós vamos ver que Mateus capítulo 1, versículo 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado
pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então esse Jesus, ele é o Deus conosco. É o Deus que desceu até nós. É o Deus que veio até nós. E aí, como eu disse, nós passamos desapercebido, nós não vamos valorizar esse dia, nós não vamos proclamar esse dia, nós não vamos exaltar esse Deus que desceu até nós encarnado no seu Filho Jesus. A presença de Jesus na terra trouxe Deus para perto da humanidade. Essa é o termo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, venceu na cruz. Então, Jesus, ele veio para que nós pudéssemos entender que nós, nele, com ele, nós podemos vencer. Ele diz que nós teremos aflições, ele diz, tem bom ânimo. No mundo vocês terão aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. E se você está em mim, como ele disse, Pai, eu oro, Pai, para que ele seja um comigo, como eu sou contigo. Então, quando Jesus disse essa expressão, olha, vocês terão aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Ele diz assim, se você, em um pensamento meu, ele diz assim, se você estiver comigo, ou se você estiver em mim, assim como eu estou no Pai, estou com o Pai, você também vencerá. Esse é o Jesus que está nascendo aí. Esse é o Jesus que está chegando aí para nós proclamarmos. E nós vamos nos omitir, nós vamos deixar passar essa oportunidade. Ele diz assim, esse próprio Jesus, ele diz lá em Mateus 28 e 20, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Porque ele é o Deus conosco. Ele está conosco, ele prometeu de estar conosco todos os dias. E ele é fiel. Lá Isaías 55 diz que a palavra do Senhor ela é fiel, ela não volta vazia, antes ela cumpre para a qual ela foi designada. E eu acredito nessa palavra, eu acredito que realmente nessa noite Deus está falando aos nossos corações através desse versículo. E nós decoramos esse versículo, nós passamos por esse versículo, mas não estudamos, não pensamos, não extraímos da Bíblia aquilo que realmente ela quer dizer. E o nome que é conhecido, né, para nós terminarmos, Jesus, o menino Jesus, como é conhecido. O Salmo 27, o versículo 1 diz assim, ó Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha alma. A quem temerei? Irmão, depois de todos esses nomes que nós meditamos aqui, e você saber que Jesus, ele é o Deus da minha salvação, você vai ter medo de alguma coisa? Você vai temer alguma coisa? Esse nome, e aí vamos voltar um pouco, né? Porque alguém não podemos dizer Jesus, porque lá no original, não sei o que, eu estudei, eu falo hebraico, eu falo sobre, é Yeshua. Eu quero falar sobre esse Jesus, que nós chamamos Jesus e às vezes por alguns somos criticados, mas Yeshua é um nome que é o nome de Josué, que é traduzido. E as traduções vêm até chegar em Jesus. E o que nós aprendemos é Jesus, mas o significado é o mesmo. E o significado do nome, Yeshua, Josué, Jesus, o significado é, o Senhor é a minha salvação. Então, quando nós estamos proclamando,
quando nós estamos comemorando, quando nós estamos anunciando o Natal, que Jesus veio, é o nascimento de Jesus, nós estamos falando, hoje nasceu a minha salvação. Hoje nasceu aquele que Jesus, que Deus prometeu, que nasceria da semente da mulher. Hoje nasceu a minha salvação. Vamos proclamar esse Deus, vamos proclamar esse Senhor em toda a terra. Olha o que diz Mateus 1:21. O nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Esse é Jesus. Este nome revela o propósito da vida de Jesus em salvar os perdidos. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo que Atos capítulo 4, versículo 12, é bem conhecido, diz assim, em nenhum nome, ou nenhum nome há, né, para debaixo dos céus e debaixo, deixa eu ler de novo aqui. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado a homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o nome de Jesus. E nessa noite, eu quero que você invoque esse nome, pois a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o contexto, a conclusão dessa palavra nessa noite, que eu quero trazer para você, é em relação ao Natal. A partir de hoje, eu quero que você, como eu disse, não vamos comemorar o Natal com bebidas, não vamos com vaidades, mas vamos entender que nós devemos sim proclamar, porque naquele dia muitos acham que é pecado, e eu por algum tempo, levado por algumas ideias, eu achava que era pecado acender uma luz, mas eu entendi quando eu li essa palavra, quando eu estava meditando, eu entendi que no dia do nascimento de Jesus, eu não sei qual foi, mas como eu disse, eu sigo aquilo que me foi ensinado, né? E naquele dia, no céu, brilhou uma estrela. No céu, brilhou uma estrela para indicar aonde Jesus nasceu. Então, quando você acender uma lâmpada na sua casa, uma lâmpadazinha que seja, você tem que ter a consciência, eu estou acendendo esta lâmpada na minha casa, em símbolo de que Jesus está nascendo hoje na minha casa. Esse é o propósito. Agora eu te pergunto, ao acender a luz, você pode fazer esta confissão? Ao acender a luz, você pode dizer, eu estou acendendo a luz hoje, em símbolo, em declaração de que Jesus está nascendo hoje e que as pessoas possam passar e ver que essa luz, assim como guiou aqueles magos, como guiou os pastores para encontrar Jesus, será que se eles seguirem essa luz e eles chegarem na minha casa, eles vão encontrar o Jesus? Essa é aquilo que eu trago para você nessa noite. E vamos comemorar o Natal, sim. Eu quero que você, a partir de hoje, a menos que a gente não consegue colocar, porque nem Deus, nem Cristo conseguiu, né, colocar na cabeça de todos que ele pregou a sua palavra. Mas que na maioria nós possamos entender e quebrar, irmãos, esse misticismo que existe, né? E às vezes, porque eu não gosto, eu começo a criticar e inventar coisas. Mas nesta noite, aprenda uma palavra. Jesus, ao nascer, uma estrela brilhou no céu. E os anjos desceu para avisar que havia nascido o Rei
dos reis, Senhor dos senhores. Então, nessa noite, faça isso. E aqui, quantos nomes nós poderíamos falar? Mas a Bíblia fala aqui, nesse versículo que nós lemos, a Bíblia fala que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é o Deus forte, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz. Ou seja, ele é o príncipe da vida e vida com abundância. Então, nessa noite, eu quero encerrar essa palavra, mas eu ainda quero dizer para você, você pode nessa noite continuar adorando, você pode continuar clamando por esse Jesus, e ainda há muitos adjetivos que nós podemos colocar para enaltecer o nome do Senhor. E eu queria que você agora, nesse momento, além desses 5, 7 que nós falamos aqui, eu queria que você se lembrasse de mais algum e você colocasse na sua árvore de Natal, cada bolinha, cada estrela que você colocasse ali, coloque um nome. Esse é o Deus forte, esse é o Pai da eternidade, esse é o maravilhoso, esse é o príncipe da paz, esse é o Emanuel, este é o Jesus, esse é o adorado das nações, esse é o lírio dos vales, esse é a estrela de Sharon, esse é o amado da minha alma, esse é a vida e a vida com abundância. Coloque na sua árvore de Natal cada bolinha significando que Jesus é algo para a sua vida e na sua vida e para a sua família. E você vai ver que você vai ter dias alegres na presença do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero desejar a todos um feliz Natal. Ainda que os dias estão maus, ainda que as coisas estão complicadas, mas nós temos o Senhor da vida conosco. E se nós estamos vivos, eu queria falar uma coisa bem interessante, irmãos. Se você está assistindo essa live, se você está ouvindo essa live, é porque o Senhor da vida te sustentou até aqui. Né? Nós vemos lá no Brasil, passou de 187 mil pessoas. E eu, com certeza, nesse Natal, tem alguém que você gostaria que ouvisse você dizer que você tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, exaltar. Mas nós estamos impossibilitados, mas nós estamos vivos. Nós estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Vamos estar orando pelo Eugênio Frazon, que está na UTI. Não? Ah, tá aqui. Desculpa, irmão. É que a irmã André marcou aqui e trouxe aqui. Pela irmã Veronice, ela está pedindo oração. Adenir, Maria, Mariane, Elisângela, Nelly, Felipe Leite, a sua esposa, Luciane, seu filho Eric. Vamos estar orando pela Pamela. Mais alguém? O irmão Oriovaldo pede oração pelo seu irmão Sérgio. A nossa irmã Vera Fernandes. Vamos estar orando pelo Hugo. Né? Vamos orar uns pelos outros. Porque nós, nessa noite, nós confiamos nesse Deus. Nós confiamos nesse Jesus, que é o Senhor do Senhor, que é o príncipe da paz. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai amado, nesta noite, Pai, o nosso coração alegra-se na tua presença, porque nós sabemos que tu és o Deus conosco, aquele que nasceu de uma virgem, ó Deus, mas que nesta noite, Senhor, se faz presente neste lugar.
Ó, Pai, aonde nós estivermos, não importa, Pai. A tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Pai, e a propósito, nesta noite, que o Senhor venha consolar os corações abatidos, ó Pai. Aqueles que têm confiado em Ti, Senhor, que recebam a sua bênção. Ó Deus, que recebam a resposta das suas orações. Ó Deus, conforta, Senhor, as famílias que tiveram perca, Senhor, durante esse ano. Mas, Senhor, que a tua promessa de salvação, que a tua promessa, Senhor, de redenção, permaneça, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, nós não esperamos para esta vida, nós esperamos para uma vida eterna, uma vida melhor, Pai, do que estamos vivendo. Onde a tua palavra diz, Senhor, que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, somente louvores e adoração ao teu nome. Pai, esteja conosco, Senhor, em todo o tempo, nos guarde, nos livre. Ó Deus, dê uma noite abençoada, Pai. Ó Deus, que nesta noite, Pai, nós possamos, assim como os reis, Pai, naquele dia, assim como os pastores, ver a tua estrela, Senhor, brilhar para nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos encontrar a paz em Ti, ó Deus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe. Tenham todos um Feliz Natal. Né? Se tudo voltar ao normal, no próximo final de semana nós estaremos na igreja, adorando, bendizendo o nome do Senhor. Mas se por acaso as coisas não acontecerem, se as autoridades não nos permitir, porque temos que ser obedientes às autoridades, nós estaremos novamente na live aqui para juntos adorarmos o Senhor. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.